Tô vivo, pessoal. Tava na correria aí da faculdade, né? Com muita prova, muita coisa. Aí acabei não conseguindo vir aqui fazer os nossos episódios, né? Do MED 60 dias, né? Que é uma espécie de mentoria que a gente dá aqui para vocês, para ajudar vocês a passarem medicina. Mas é porque eu tava na correria da faculdade de medicina, né? Então eu tive prova agora quarta-feira, né? Então tive prova quarta-feira, então foi correria para mim, prova de clínica médica. Agora vou poder aqui voltar a fazer para vocês, né? Os episódios do MED 60 dias, né? Uma espécie de mentoria onde eu fico tirando dúvidas ao vivo da minha audiência, né? Das pessoas que me acompanham aqui, que são pessoas que querem aprender como passar em medicina, né? Querem aprender como passar em medicina em 60 dias. Que é essa a minha proposta, né? Ensinar vocês a como estudar, o aprender a aprender, porque eu acredito que esse é o primeiro passo para você conseguir ser aprovado em medicina. Então eu vi que já tem algumas pessoas aqui que mandaram, então vamos. A Cris, quero te fazer uma pergunta ao vivo, tá? Vamos chamar aqui a Cris, então, para a gente tirar então a dúvida dela. Esse é o meu objetivo, né, pessoal? Meu objetivo é vir aqui e ajudar vocês a passarem medicina. Tudo bem, Cris? Tô bem, e você? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Da onde que você fala, Cris? Eu sou de Lavras, Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Perfeito. E, Cris, me conta aí como que eu posso te ajudar, né? Pelo visto, você quer ser médica, correto? Sim, isso mesmo. O que acontece, Léo? Assim, eu sempre tive vontade, né? Mas Aham. como eu sou casada, eu tenho dois filhos pequenos, né? Eu guardei meu sonho lá na gaveta. E ele ficou por lá. Eu até Uhum. comento com meus meninos assim: nossa, mamãe morre de vontade de ser médica, mas eu já tô velha. E com Aham. isso, eu sempre achei que eu tava velha. Só que de um tempo pra cá eu comecei a te seguir, eu falei, meu Deus, eu posso tirar esse sonho da gaveta. E foi Uhum. realmente o que aconteceu. Então, assim, já tem um tempo, deve ter uns 2 meses, que eu falei que não, que eu vou estudar e que eu vou ser médica. Uhum. Só que assim, pra mim, como eu formei há muitos anos, né? Eu tirei o terceiro em Qual 2007. faculdade? Não, eu tirei o terceiro, né? Aham. Em Tá. 2007. Então, assim, eu não lembro nada. Eu vou ter que começar assim, da estaca zero mesmo. Uhum. Entendeu? Tá. E aí eu queria, assim, aprender como que eu faço, né? Da onde que eu começo. Eu tô, assim, totalmente perdida. Uhum. Perfeito. Assim, ó, Cris, eu acho que tu tá no caminho certo, tá? Por quê? Porque geralmente quando as pessoas vêm conversar comigo, já é a pessoa que já tá 2, 3 anos tentando estudar. Então o cara ele já tentou estudar de uma forma, né? Então você vai começar a estudar agora. Então tu tá saindo do ponto zero e eu acho bem legal isso, né? De eu poder te orientar agora no início, porque geralmente os meus alunos me procuram quando eles não conseguiram passar em medicina. O cara Uhum. tentou estudar, ele tentou ali fazer o método tradicional, e viu que não dava resultado, e daí ele me procurou. Então tu tá me procurando antes, né? Então é bem interessante isso, que daí eu vou poder te orientar de algumas coisas que eu acredito que são as melhores estratégias, né? Eu acredito que não existe uma verdade absoluta, né? Existem Não. vários caminhos para você chegar no seu destino, né? Eu ensino um desses caminhos, né? Eu sempre falo para os alunos que é como se você estivesse saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo, né? Você pode ir a pé, né? Você pode ir sozinha, sem um suporte, sem ninguém, ou você pode ir de ônibus, como se fosse um metro tradicional, mas vai demorar muito tempo, né? Vai ser desgastante, ou você pode ir de avião, né? Então, é bem interessante isso. Mas assim, me conta como que tu era assim no ensino médio e tal, porque tu falou que medicina era um sonho, mas que tu deixou meio escondido. Tu deixou esse sonho escondido pela questão que tu não gostava de estudar, porque tu achava que era muito difícil? Por que tu deixou? Porque é importante para mim te dar a resposta. Entende? Então, assim, eu sempre fui boa aluna, né? Na Uhum, escola eu nunca tive problema com nota, nada. Porém, como faculdade de medicina não tinha aqui na minha cidade federal, e uhum, nem particular, não tem aqui na minha cidade. Aí eu tive os filhos, casei, tive os filhos, eu pensava assim, como que eu vou embora e com filho e marido aqui? Não tem jeito, eles não vão querer me acompanhar, não tem condição. Porém, aqui na uhum. minha cidade agora tem federal. Então, Ah, assim, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu falei, agora é a hora. aham. Entendi. Então, a tua questão com a medicina foi muito pela questão da tua família, tu ter uma família mais cedo, foi por essa questão estrutural. E não Isso. pela questão que, eu não consigo, entendi. Porque, por exemplo, para mim já foi diferente, né? Eu não tinha família e tal, eu já fui um pouquinho diferente.
Então, só para mim saber o teu contexto, para mim poder te ajudar da melhor forma possível, tá bom, Cris? Por isso Aham. que eu fiz essa pergunta. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é o que eu sempre falo para os alunos: tu tem que aprender como passar em medicina. Para passar em medicina, você precisa de aprendizagem, né? Você precisa de controle emocional, você precisa de memória, porque querendo ou não, né, a prova do vestibular que você vai fazer, ou se você for fazer o Enem, enfim, dependendo da prova que você for fazer, é uma prova que vai exigir uma boa capacidade de memória, né? Você vai aprender um conhecimento, você vai memorizar esse conhecimento e depois você vai usar esse conhecimento para resolver as questões da prova, né? Aham. Seria basicamente isso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que você tem que focar. Eu preciso aprender como passar em medicina. Para mim aprender como passar em medicina, eu preciso de aprendizagem, tá? Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar é como que você vai estudar. Tu já tem uma noção assim? Então, eu peguei até um cronograma pela internet, mas é muita coisa. Eu fiquei perdida. Eu não sei se eu estudo tudo matemática primeiro, se eu estudo português, o que eu tenho que fazer. Então, assim, eu fiquei totalmente perdida. Tô assim, sem norte. Uhum. Isso mexeu com o teu nível emocional, assim? Te desestabilizou um pouquinho? Pô, muita coisa para me estudar? Não. Eu comecei, Não? eu já tô estudando já tem uns 20 dias. Eu tô Uhum. estudando, entendeu? Mas não, eu Tá. achei muita coisa pelo fato, assim, de não saber, sabe o que fazer. Uhum. Tá. Um cronograma, então, tu pegou um cronograma, e aí esse cronograma tem um excesso de conteúdo, tá? Por que eu te perguntei, Cris? Porque às vezes pode acontecer o seguinte: a pessoa ela pega o cronograma, né? Ela tem aquele sonho, meu Deus, eu vou passar em medicina, ele estava escondido, mas agora eu vou atrás desse sonho, e aí ela se depara com esse cronograma, que é um cronograma com excesso de conteúdo. Esse excesso de conteúdo gera uma sobrecarga cognitiva no aluno. E aí esse excesso de conteúdo faz o aluno subir o nível emocional dele. Ele fica ansioso, ele fica nervoso. E essa ansiedade e esse nervosismo faz o aluno procrastinar. O aluno começa a procrastinar nos estudos. E aí quando vê ele está ali estudando, quando vê ele já está mexendo nas redes sociais. Uhum. Porque o nosso cérebro ele foi programado para evitar a dor. Ele evita a dor e busca o prazer. Então, se aquele teu estudo está te dando dor, está te deixando mal, está mexendo com o teu nível emocional, você vai automaticamente, sem pensar, tu não pensar, eu vou parar de estudar e vou procrastinar. Não, é automático. Né? O nosso cérebro ele é o computador mais sofisticado do planeta Terra. Então, assim, automaticamente, você sai do teu estudo e vai para procrastinar nas redes sociais. Porque as redes sociais ela vai mexer com a tua dopamina de curta ação, né? A dopamina é o neurotransmissor do prazer, né? Então, você vai estar rodando o feed ali, você vai ter esse prazer imediato, né? Então, isso acontece muito com os alunos. Então, esse é um ponto que tu tem que sempre ter essa consciência, tá? Da procrastinação, que está intimamente relacionada com a forma com que você estuda, tá? Então, por exemplo, se você vê que tu está procrastinando muito, você tem que aferir como é que está a tua estratégia de estudo, tá? Porque ela está intimamente relacionada. Então, se você tem essa sobrecarga cognitiva, esse excesso de conteúdo, você começa a procrastinar, tá? Então, sempre leva isso em consideração. Dito tudo isso, vamos lá. Cronograma, para mim, não funcionou, né? Parabéns para quem funcionou. Então, eu só falo aqui o que funcionou para mim, tá? Então, eu tive esse problema de pegar o cronograma, não ter resultado com o cronograma, pelo excesso de conteúdo e começar a procrastinar, tá? E aí, o que acontece? Eu comecei assim, a me culpar muito, Cris, porque eu pensei, cara, como é que eu vou conseguir passar? Olha esse excesso de conteúdo, eu não consigo cumprir essas tarefas e eu quero ser o primeiro médico da minha família. Então, como que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a buscar, comecei a estudar bastante neurociência, comecei a ver como é que os caras fazem lá fora. E aí eu descobri que para você aprender, você precisa praticar. Quanto mais você praticar, você aprende, né? Se tu pegar, por exemplo, tu tem 2 filhos, correto? 2. Como é que eles aprenderam a caminhar? Ué, na prática, né? Na prática. Eles caíam e levantavam. E daí o que tu fazia? Quando ele caía, tu ia ir lá e estimulava ele. Ele cometia Levanta. um erro, levanta e começa a caminhar, né? Porque a criança, ela aprende muito rápido, ela tem uma capacidade de aprendizagem muito maior que eu e você. Eu não sei qual é a idade dos teus filhos. Eles têm 7 e 10. 7 e 10. Então a capacidade de aprendizagem deles é muito maior que a nossa, né? Eles aprendem muito mais. E olha que interessante isso. Por quê? Quando ele estava lá aprendendo a falar, por exemplo, quando ele falava alguma coisa errada, você ficava feliz, você estimulava ele, né? Você não ficava Aham. criticando ele, você estimulava ele para ele falar de novo, para estimular a fala. Caminhar a mesma coisa. Na escola é um pouco diferente, né? Quando você erra, a professora te critica, você recebe bullying dos teus colegas, né? No geral, é isso que acontece. Aí você cria esse bloqueio neuronal com a questão de estudar,
E a criança, ela é curiosa, né? Ela tem essa curiosidade e ela aprende muito mais rápido que o adulto, quando a gente faz esse comparativo, né? Então, acontece, Cris, para você aprender, para você conseguir passar em medicina, você precisa praticar. Vamos lá. O que seria a prática para você? Nós demos aqui o exemplo da criança que está aprendendo a caminhar. Ela vai praticar caminhando, né? Não é vendo videoaula, não é lendo livro. Para você, qual que seria a prática para você, assim, na tua visão? Ué, seria fazer exercício, né? Perfeito. Perfeito, tá? Só que assim, dentro desse contexto de fazer exercício, de praticar, você vai fazer uma prova, né? Então imagina que a pessoa vai lá, vai correr uma maratona. Ela vai correr uma maratona, né? Não adianta ela correr uma quadra, 100 metros e parar, né? Ela não é um corredor de 100 metros, ela corre uma maratona, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Então ela precisa treinar em casa uma maratona, né? Para ela conseguir lá no dia da prova correr uma maratona. Se ela correr só 100 metros, ela não vai conseguir correr, porque não há uma diferença 100 metros para uma maratona. Então, você vai fazer, na minha visão, né, dentro do que eu ensino para os meus alunos que foram aprovados e dentro da estratégia que eu utilizei para ser aprovado, eu penso na prova. Então, para mim, prática é prova, né? Eu, por exemplo, na faculdade de medicina, a minha prática já é um pouco diferente. Não é mais prova, é paciente, né? Então, eu atender as pessoas, isso para mim é a prática. Porque depois, quando eu for formado, é isso que eu vou fazer. Eu vou ir lá, tanto no posto de saúde, numa emergência no hospital, eu vou atender pessoas. Então, essa é a minha prática. No teu caso, a tua prática é fazer provas, né? Você vai chegar lá no dia do vestibular da tua cidade e você vai fazer uma prova, correto? Isso. Então, assim, esquece o cronograma, esquece videoaula, esquece tudo. Vai fazer provas, tá? Provas. Eu acho que essa é a melhor estratégia para você conseguir passar em medicina, você fazer provas. Faz sentido para ti? Faz. Uhum. E essa prova seria... Que prova? Tá, beleza. Tu entendeu, então, esse conceito. Agora vamos para outra etapa, né? Que provas que tu vai fazer? Por exemplo, você pode fazer a prova do vestibular que você vai fazer, né? Ou, por exemplo, se você quer fazer o Enem para abrir mais probabilidades, você pode fazer a prova do Enem. Só que aí você vai ter que ver essa questão, né? Se tu quer ficar na tua cidade ou se você quer ir para outras cidades. Se você vai fazer só o vestibular da tua cidade, eu recomendo você fazer só as provas do vestibular da tua cidade. Ah, sim. Por quê? Até na medicina, né? Depois que tu faz os 6 anos, você pode ser um médico especialista, né? Você vai ter o clínico geral, que é o médico, e ter o médico especialista. Então você faz uma prova de residência para você fazer a tua residência. Dependendo da residência, vai ser 3, algumas vão ser 5 anos, enfim, vai depender da especialidade que você quer fazer. E aí você tem que fazer uma prova de residência. Nessa prova de residência, é o mesmo conteúdo que é cobrado, mas ele é cobrado em forma diferente. Por exemplo, em São Paulo, no HC da USP lá, no Hospital de Clínicas, é cobrado de uma forma. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é cobrado de outra forma. Então é a mesma medicina, só que é cobrado de forma diferente. No vestibular acontece a mesma coisa. É o conteúdo lá do ensino médico é cobrado, só que ele é cobrado de forma diferente. Então a banca, ela vai ter as características, ela vai ter coisas diferentes que vão ser cobradas. Então é que nem casamento, tu escolhe uma pessoa. Tu pode casar com 2 pessoas? Pode. Se vai dar certo, a gente não sabe. Então você escolhe uma pessoa. Tu escolhe uma prova que você vai casar com ela e você vai fazer ela o ano inteiro. Entendi. Entendeu? Uhum. Porque às vezes você acaba fazendo provas que vão cobrar coisas que você não precisa saber naquele momento, entendeu? Porque o estudo vai ser direcionado por provas. A prova vai dizer o que tu tem que estudar, o que tu não sabe, o que a banca cobra mais, o que é mais prevalente naquela prova, entendeu? Entendi. Não, tá me ajudando. Uhum. Tá me dando um norte. Isso aí. Então, assim, tu vai escolher, então, o vestibular que você vai fazer, se é Enem, enfim, a prova que você vai fazer na tua cidade. Inclusive, às vezes, hoje com o Enem, o Enem é muito famoso, né? Então, tem muitas pessoas que vão fazer o Enem. Então, acaba que, às vezes, o vestibular do interior, o vestibular regional, ele é mais tranquilo. Não que é mais tranquilo, né? Não é que é mais fácil, não sei qual seria o termo, o adjetivo para mim usar. Mas é que aumenta a chance de você passar, porque ele tem menos concorrência. Porque imagina que no meu caso, que eu passei pelo ProUni, eu competi com o Brasil inteiro. O cara do Nordeste, o cara entendeu? Todo mundo do Brasil inteiro poderia concorrer comigo, que era aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Então aumenta, reduz a probabilidade de eu passar.
Agora, se eu faço o vestibular aqui da minha cidade, que é um vestibular presencial, que é aquela prova específica, é só as pessoas aqui da região que vão fazer essa prova. Então, isso aumenta a probabilidade de eu conseguir passar. Entendeu? Entendi. Tu, Uhum. tu entendeu a matemática que eu quero dizer? Entendi. Mas, enfim, depois que você escolher a prova que você vai fazer, você vai pegar as provas antigas, as provas que a banca já aplicou, né? No caso do Enem, tu consegue ir no site, tu vai no site, vai baixar essas provas. Ou, por exemplo, no vestibular, tu vai ter o site lá do vestibular, vai ter as provas antigas, né? Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma faculdade, tem o site lá para você fazer a matrícula da faculdade e depois vai ter todos os anos, né? Tem todos os anos ali antigos que foram aplicados aquele vestibular para você conseguir baixar as provas, para você ter uma noção de como que é essa prova. Então, na tua cidade provavelmente deve ter a mesma coisa, né? Tem. Ou até mesmo tu pode até baixar o edital, né? Para você ter uma noção, tu pode até se basear pelo edital, mas provavelmente vai ter as provas ali e você vai conseguir se basear com elas, beleza? E Uhum. aí, você vai fazer uma prova toda semana. Toda semana você vai fazer uma prova, né? E aí vai acontecer que nem o teu filho. Menino, Dois meninos. dois meninos, né? Dois meninos que tu tem. Então, assim, vai acontecer a mesma coisa com eles quando eles estavam começando a aprender a caminhar. Eles caíam, eles engatinhavam, entendeu? Mas uma pergunta. Vou pegar a prova. Uhum. Já tem quantos anos que eu não estudo? Então, provavelmente, muita coisa ali eu não vou saber. Aí, o E que que isso eu que eu vou quero, fazer? e isso que eu quero explicar para ti. A mesma coisa que aconteceu com o teu filho quando ele começou a andar. Ele começava a engatear, ele não conseguia subir, ele não conseguia ficar de pé. Ele caía, levantava, aí tu segurava o braço dele, entendeu? Tu ia estimulando ele para até que um dia ele começou a andar. Vai acontecer a mesma coisa com as provas. Você vai pegar as provas e você vai errar várias questões. Entendeu? Você Uhum. vai errar tudo. No meu caso, tá? Eu lembro de uma prova que eu fiz. Eu era o Enem, né? Eu só fazia Enem. Então, assim, eu peguei a prova e eu zerei a prova, Cris. Eu errei todas as questões da prova. Ah, meu Deus, vai acontecer isso comigo. Já tô até vendo. Vai acontecer. E aí, tu não pode ficar triste, porque a mesma coisa aconteceu com os teus dois filhos. Quando eles caíam, o que tu fazia? Tu ia lá e estimulava eles para eles levantar e conseguir aprender a andar. Entendeu? Uhum. Então tem que acontecer a mesma coisa contigo. Você vai cair, né? Vai errar todas as questões e você tem que se levantar. Beleza. Você não vai conseguir fazer, beleza? Você vai errar todas as questões. Aí, a partir desses erros, você vai começar a direcionar o teu estudo. Tu vai ver, Uhum. pô, esses conteúdos aqui, a prova cobra e eu não sei. Anota, pega e anota. Ó, esse conteúdo aqui de química, eu não sei e a prova cobra de mim. Esse conteúdo de história, eu não sei e a prova cobra de mim. Tá? Entendi. Daí tu vai direcionando o teu estudo, tá? Por exemplo, dentro da minha metodologia, né, ela tem um passo a passo, né? Aí a gente tem algumas ferramentas. Tem o técnica de circuito, a gente tem o mapa do erro, a gente tem o PBL, a TM, para você passar por cada uma dessas etapas, né? Para você conseguir fazer isso de forma passo a passo, né? Para você ter um passo a passo quando você pega a prova, você não sabe fazer, vai ter questões de matemática, né? Que vai envolver fórmula. Então, como é que você faz uma questão de matemática sem ter a fórmula? Então, tem todo um passo a passo que a gente ensina dentro dos alunos, tá? E eu precisaria de 70 horas para te explicar tudo isso daqui. Então, eu não vou te conseguir explicar tudo isso, né? A gente tem o TEC, tem o mapa do erro, tem o PBL, ATM, tem o FACS, tem o GPOM, então é um passo a passo que o aluno vai fazer dentro de um algoritmo, né, que a gente chama. Na medicina, quando você pega, por exemplo, um paciente com infarto, você vai seguir um algoritmo para tratar ele. Não é o que você acha, entendeu? Você vai seguir um passo a passo. Faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, para meio que padronizar o atendimento no infarto, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aí tem os guidelines, tem os algoritmos para você seguir um passo a passo. Daí, dentro desse modelo que acontece na medicina, eu trouxe ele para dentro dos estudos, para você ter um passo a passo, você não ficar pensando muito. Mas eu precisaria de 70 horas para te explicar aqui. Mas eu quero só te dar um direcionamento aqui, né? Nesses poucos minutos que eu estou conversando contigo, para você praticar, tá? Porque acho que isso vai ser um diferencial para você praticar, tá? Você fazer muitas provas, você errar e ver por que tu errou, né? Entender aquele teu erro, buscar o conhecimento para você conseguir resolver aquela questão, tá? Então, é você fazer uma aprendizagem baseada em problemas. Você usar os problemas das questões como um veículo para você ganhar a base teórica. Em vez de você ficar passivo assistindo o vídeo aula ou lendo a apostila, você vai direcionando o seu estudo. Porque imagina comigo que não vai dar tempo de você estudar tudo.
É muita coisa mesmo. E eu percebo que quando eu tô fazendo os exercícios, eu guardo mais do que quando eu tô só assistindo aula. É como se eu escutei 2 horas de aula e eu não aprendi nada. E se eu pego o exercício para fazer ali, eu sei fazer, eu dou conta de fazer. Isso aí, Cris, é isso que tu tem que fazer. É isso que tu tem que fazer, tá? Então, Uhum. fazer provas, tá? Fazer provas. A partir dessas provas, você vai direcionando teu conteúdo, né? Você vai conhecendo ali seu inimigo, né? Eu uso esse termo de inimigo não num tom pejorativo, mas num sentido que a prova não quer que você passe em medicina, né? Uhum. Tem muitas pessoas que querem fazer medicina. Quem que não quer fazer medicina de graça, né? É verdade. São várias pessoas. Então, veja bem, a prova tem que selecionar aquelas pessoas que vão entrar. Então, ela vai botar várias pegadinhas, vai botar várias coisas para te induzir ao erro. É, é verdade. Entendeu? Nossa, minha mãe trabalhou numa época de aplicar prova do Enem. Nossa, na hora que eu Uhum. peguei a prova, eu quase surtei. Eu falei, mãe, como que dá conta de fazer? E eu acho que é isso mesmo. Quando você pratica aquilo ali, eu acho que a chance de você conseguir é bem maior do que você não conhecer, né? Igual você falou, o inimigo, né? Uhum, isso aí. Porque imagina que, por exemplo, os meus alunos, eu oriento eles a fazer 25 provas. O cara vai fazer 25 vezes aquilo em casa. Então chega no dia da prova, o cara já tá craque, ele já consegue trabalhar essa questão do tempo, ele já consegue trabalhar a questão da resistência mitocondrial, né? Porque ele imagina que ele vai ter que ficar 5 horas fazendo prova. Então ele consegue trabalhar esses elementos. Tu entende, Cris? Eu acho que até o emocional também, né, deve ser afetado, né? Porque você vai pegar uma coisa que você nunca viu. E se você já praticou em casa, ali no momento você vai ficar até mais tranquilo, né? Isso aí. E que é um outro tópico, né? A questão emocional, uma outra seara que a gente poderia ficar até amanhã aqui falando, né? Então acontece, quando você erra, você aprende a errar, você trabalha esse teu lado emocional, fica muito mais fácil, né? Você conseguir ter um desempenho nos estudos. Então o Uhum. aluno, só que o aluno tem medo de errar. Porque quando a gente pensa em erro, por exemplo, tu pergunta, Léo, qual que é a memória que vem assim da escola e erro? Eu lembro da escola, de uma vez que eu fui apresentar um livro, lá, um livro de literatura que você tinha que ler, aí a professora de português fez uma roda lá para apresentar o livro e eu comecei a falar o livro. Só que a pressão ali e tal, comecei a gaguejar, eu não lembrava mais do que eu tinha lido no livro e tal, comecei a me perder, os meus colegas começaram a rir de mim. E aí eu É. guardei aquela memória, entendeu? Então toda vez que eu pensava em erro, eu lembrava dessa situação. E isso é inconsciente, não é consciente. Você não pensar, eu vou lembrar daquela situação para te prejudicar. Não, não é, é inconsciente. Acontece no automático. E aí toda vez que eu ia estudar, eu pensava, pô, eu sou burro, eu sou incapaz. E tudo aquilo ia refletir no meu resultado na escola. Aí eu fui reprovado, eu não me sentia capaz de passar em medicina, entendeu? Tudo aquilo foi afetando. Então, o lado emocional, se a gente não trabalhar, não trazer à tona essas questões emocionais, o aluno muitas vezes ele fica 3, 4, 5 anos até conseguir passar em medicina porque ele não descobriu isso ainda. É. Eu tenho um problema sério com isso, porque eu tô aqui morrendo de vergonha, eu sou muito tímida. Uhum. Acaba que assim, quando eu preciso, às vezes, fazer um teatro, alguma coisa na minha igreja, tem muita gente me olhando, eu já esqueço, porque eu fico muito nervosa e pronto, esqueci tudo. Já não sei mais nada do que tá acontecendo. Isso aí. E isso já é um ponto interessante, né? Porque daí tu vem aqui e agora tu já tem uma noção, tu já tem uma orientação, né? Que tu vai fazer provas, a partir dessas provas, tu não precisa de cronograma, não precisa de cursinho, né? Tu vai fazer provas, e aí tu mesmo vai criar o teu material. Por quê? Vamos supor que você errou uma questão lá de biologia. Você vai no Google e pesquisa. O que que vamos supor que era uma questão que perguntava lá da absorção de carboidratos, né? Aí tu bota lá, como é que é a absorção de carboidratos? Fisiologia ali, a parte do gasto de fisiologia, que é um conteúdo que sempre aparece ali, proteína, carboidratos e tal, sempre aparece em biologia, né? Então, veja bem, tu vai ali, tu mesmo vai criando o teu material de estudo, entendeu? Tu vai vendo, pô, ó, esse ponto aqui eu tenho que saber. Esse ponto aqui é um conteúdo mais avançado, não preciso saber tanto. Porque imagina que é muita coisa, né? Muito conteúdo. E eu acredito que tu não quer ficar 3, 4, 5 anos estudando, tu quer passar rápido, né? Tu quer passar o mais rápido possível para você conseguir fazer medicina, virar médica, né? E poder ajudar a sua família, poder ser um exemplo para os seus filhos, né? Porque imagina que o teu filho, o de 10 anos, daqui 6, 7 anos, ele vai querer fazer uma faculdade, né? E aí ele vai perguntar, mãe, que faculdade que eu faço? Segue o teu coração, segue o teu sonho. E como é que tu vai falar isso se você não fez, né? Tu entende Verdade. que a tua função como mãe vai ser muito melhor quando você conseguir passar em medicina, porque você vai estar realizando o seu sonho. E aí Aham. você vai conseguir orientar melhor ele.
E na minha família, Léo, não tem ninguém formado. Ninguém formado em nada. Uhum. E eu falo, sempre falei que eu queria ser médica, mas, né? Agora sim que eu tirei o sonho lá da gaveta. E eu acredito sim, né? Que a gente buscando a forma correta, igual você tá me auxiliando, nossa, eu tô pensando aqui que vai ser muito mais fácil de Muito realizar o mais meu sonho. fácil. E tu vai ver que vai ser rápido. Assim, é bizarro, por exemplo, né? Tu falou que tem 2 filhos. Tem uma aluna nossa que, ano passado, a Lidiane, ela tem 2 filhos. Depois procura o vídeo dela no Ah, eu já YouTube. assisti. Já viu? Já. Assim, ela a mesma coisa que você. Ela começou a estudar, cronograma, cursinho e tal, e aquele excesso de coisa, ela viu, meu Deus, eu não vou conseguir passar. Aí, né, Deus botou um vídeo meu ali na frente dela, ela viu que era possível estudar de forma diferente. Ela viu que era possível estudar menos e aprender mais. Aham. Aí, ela virou minha aluna, começou a aplicar o método. No final do ano, eu acho que eu não lembro quando que era isso, né? Tipo, se era agosto ou setembro. Eu lembro que no final do ano, dezembro, ela já passou. Em janeiro, ela fez outro vestibular e passou de novo também, né? Então eu até Então, assisti esse vídeo dela, eu falei, meu Deus, olha pra você ver. E eu achando que eu não consigo, que eu não posso, porque eu tenho crianças, tenho marido, né? uhum. Essa questão da família é bem importante tu conversar muito com eles, né? Você explicar o teu sonho, falar quanto tempo você vai ter que estudar, né? Você fazer acordos, isso é muito importante, né? Você fazer acordo. Porque não adianta também tu querer e não dar nada, né? Tu tem que sempre É, dar algo em troca. E eu acredito muito nisso, né? Porque acho que a medicina é isso, né? É você querer se doar para o seu paciente e ele querer também fazer a parte dele, né? Porque o médico não faz nada. O médico só orienta, ele passa conhecimento, né? aham. Tirando ali o cirurgião que vai operar a pessoa e tal, mas até o cirurgião que vai operar a pessoa, ele vai usar o conhecimento dele para operar a pessoa e o pós-cirúrgico é muito importante. Então depende do paciente também. Então é uma via de mão dupla, é uma troca. A gente orienta, ó, tem que parar o diabético, né, por exemplo. Ó, tem que parar de comer açúcar, senão você vai ter que trazer tal problema. Então depende muito do paciente, é uma via de mão dupla. Então, quando você vai conversar com a sua família, você também tem que fazer isso. Você tem que dar para eles, ó, eu vou estudar tal hora e depois eu vou ficar aqui com vocês. Entendeu? Então é muito importante ter essa troca, né? É, mas assim, os meninos meus é super tranquilos, sabe? Eles são super Uhum. compreensivos, eles no meu marido também, ele sempre me apoia, sabe? E até Por quando eu exemplo, falei que eu ia começar a estudar, meu marido falou assim: Jura, eu vou te apoiar. Aí foi, fez um tanto de coisa, arrumou meu quartinho para me estudar, para mim não ficar lá na cozinha, né? Assim, ele uhum. super me apoia. Não, isso é muito importante. Show, perfeito. E assim, tem uma estratégia de estudo que eu acho muito legal, que é usado na Finlândia, chama self-study, que é você aplicar aquele conhecimento que você aprendeu no teu dia a dia. E, por exemplo, teus filhos eles estão na escola. Então, toda vez que você aprender um conhecimento, você pode ensinar eles esse conhecimento para eles. Isso vai aumentar a tua taxa de retenção. Então, por exemplo, tu aprendeu lá sobre organela celular, sobre mitocôndria que faz o metabolismo energético. Você pode explicar isso para ele, que é um conteúdo que é bem prevalente na prova. Então, tu pode usar esses conhecimentos que você está adquirindo e você pode ensinar para eles. Então, por exemplo, hoje você já estudou? O que tu aprendeu que tu não sabia assim vai ser cobrado na prova? Essa Como que é? semana, assim, essa semana, o que tu aprendeu e que vai ser cobrado no dia da prova, assim, o conteúdo que Ué, tu então, essa aprendeu, semana eu que tava tu não até sabia, estudando sobre carboidrato mesmo, né? é? Absorção que vai pro fígado, eu tava estudando isso. Primeira coisa que eu fiz, na hora que meu marido chegou, eu fui contar pra ele. Isso que tu tem que fazer, né? Então, tu aprendeu lá do carboidratos, que vira glicose, vai precisar da insulina para entrar dentro da célula, aí tu vai explicando isso para eles, né? Tu vai aplicando esse conteúdo teórico que tu tá vendo, tu vai aplicando ele no teu dia a dia. Porque quando você come um pão, é um carboidrato, né? Então, quando você... outro exemplo, por exemplo, que eu sempre dou para os alunos, né? Do banho. Quando você está tomando banho, tem um resistor ali que está aquecendo a água, aí, o calor, que é uma energia térmica em trânsito. Então, o calor sai da onde tem muito para onde tem pouco. Então, tudo isso são elementos que você vai aplicando no teu dia a dia para você aumentar a tua capacidade de aprendizagem. Entendi, entendi. Legal, muito bom. Faz sentido para ti, Cris? Muito, 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 muito. Nossa, eu até anotei umas coisinhas aqui para mim não esquecer, para mim colocar em prática mesmo. Isso aí. E vou estar torcendo por ti, né? Vou estar torcendo para que você consiga ser aprovado em medicina o mais rápido possível. Vou te mandar mensagem ainda. Então tá, querida. Brigadão. Beijo, com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta ao vivo? Aí escreve. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo para você.
Vamos ver aqui que eu vi que tinha uma pessoa que mandou aqui, ó. A Sandy, vamos ver se ela tá aqui. Ela mandou, quero te fazer uma pergunta ao vivo. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Só escrever aí, pessoal. Escreve aí. Quero te fazer uma pergunta ao vivo. Que aí eu chamo vocês. Ó, Janaína aqui, vamos ver então. Oi, Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Janaína? tudo bem? E aí, como que eu E posso aí, te como que eu ajudar? posso te ajudar? Então, realizar meu sonho. Que Só tá dando, tá dando um retorno. Tá dando um aqui. retorno aqui, ó. Eu tô escutando a tua Eu tô voz. escutando a tua voz. Deixa eu ver aqui. Tu Aí, tá- vamos ver se Tu melhora. tá, Tu tá tu me tá, vendo tu tá me dois? vendo em dois? Não, tô te vendo perfeito e escutando perfeito. Pois é, que eu tô escutando Pois é, que eu tô a minha escutando voz. a minha voz. Por que será? Não sei. Não sei. Tu tá usando o teu Tu telefone? tá usando teu telefone? É, meu celular. E o teu... E o teu... Porque às vezes se tu Porque às vezes tivesse no se teu tu tivesse computador, no teu computador, tá saindo o áudio. tá saindo o áudio, entendeu? Não, Deixa eu ver aqui, vamos ver se tu... Vamos ver aqui. Se vai dar certo. Vamos ver se agora vai. Vai. Tá Deus me ajuda. ouvindo Tá agora? me ouvindo agora? Tá, Tá. Agora tá perfeito. tá. Vamos Tá. lá então. Vamos lá, então. É que eu tô É escutando, que eu tô escutando o meu retorno. Tu não tem um fone? Tenho. Espera só um pouquinho. Tenta botar o Tenta botar o fone aí, vamos ver se vai. Vamos ver. Que eu tô escutando. Que eu tô escutando o meu retorno. Vamos ver. Tenta falar Tenta agora. falar agora, vamos ver. Deu certo? Tá conectado? Tá conectado? Tá, mas agora tá melhor. Tá melhor, tá bem Isso. melhor. Tá, vamos lá então. Deixa eu tirar os comentários aqui. Beleza. Janaína, da onde que tu fala? De Bandeirantes, Paraná. Do Paraná? Pertinho aqui Isso. do Rio Grande do Sul. É, Paraná. Beleza. Paraná. E tu quer ser médica, então? Sim, meu sonho desde quando eu conheço por gente. É. E me conta aí, me dá um contexto aí, como que eu posso te ajudar? Então, Léo, esse é um sonho que eu tenho desde pequena, porém não tive como concluir esse sonho por conta de financeiro. Depois eu tive um filho também, aí foi tudo, como se diz, foi ficando de lado, né? Esse meu sonho, essa minha vontade. Aí foi entrando outras prioridades, né? Que eu acabei deixando entrar e fui deixando. Porém, faz um tempo que eu retomei os estudos e eu vi que não é a enfermagem que eu quero, realmente é a medicina. Uhum. Tu fez enfermagem antes? Tu fez enfermagem antes? Fiz. Inclusive, trabalho no Tu chegou a se SAMU. formar, então, enfermeira? Não, eu fiz o técnico. Aí comecei a fazer enfermagem. No meu segundo ano,
vou fazer o terceiro ano, eu falei, não, não é isso que eu quero, vou parar por aqui, vai ser só profissão, e, e assim foi. Tá, perfeito. E, e me conta aí, tu começou a estudar esse ano? Daí tu ia esse ano pro terceiro ano, isso? Da enfermagem? Não, faz uns 2 anos já que eu tranquei. Faz uns 2 anos, porque eu Tá, faz engravidei, 2 anos então que tu... aí, isso. Aí eu engravidei, Uhum. tive que trancar, e aí eu não voltei mais. Não voltou mais, tá. E Não, hoje tu continua trabalhando no SAMU? trabalho no SAMU. Inclusive, cheguei há pouco, estava de plantão essa noite. Aham. Tu faz plantão de 12 ou de 24? Eu faço de 12 e de 24 quando pede para cobrir alguém, alguma coisa assim. Uhum. Tá, perfeito. E como que tu pensa assim em estudar? Tu pensa em estudar quanto tempo por dia? Como é assim que tu pensou em construir a tua estratégia de estudo? Então, agora, né, que meu filho já está grande, eu tenho com quem deixar, eu consigo estudar um pouquinho mais na parte da manhã. Eu tenho livre geralmente das 7 da manhã até as 11, mais ou menos, eu tenho esse período livre. Uhum. E é um período para mim, à noite também, quando não tem muita ocorrência, eu acabo estudando Puxando ali. algum também. Aham. É isso aí, tem que usar o teu tempo livre, né? Tem que usar o teu tempo É. livre. Uhum. E como assim que tu acha que eu posso te ajudar? Em qual parte tu quer que eu te ajude? Então, eu não sei se eu já fiz um vestibular de Tá. medicina, na verdade eu fiz dois. Eu fiz um em Londrina Uhum. e não cheguei nem perto. E fiz um em Campo Mourão. E em Campo Mourão eu fiquei era acho que mais ou menos umas 100 vagas, mais ou menos. Eu fiquei em 300 e alguma coisa. Aham. Na E Federal, aí, tu diz? Tu diz na Federal de Londrina, é isso? Do Paraná, não, eu fiz na particular. na particular. Mas o teu Na objetivo particular. é particular ou federal? Tu quer Não, pagar? o meu objetivo é federal, não Tá. tenho condições de pagar nem nada, não tem. Aham. Tá, beleza. Eu, É na isso. verdade, por curiosidade, por saber como seria, né? Mas Aham. aqui é muito caro, Londrina é 8 mil e alguma coisa mensal, PUC, então Uhum. não tem condições. É, isso daí é bem importante, né? É importante tu botar, tu fixar essa meta e falar assim, eu só vou se for na Federal do Paraná. É, não, Ou, por só se exemplo, for tem, federal. tem Federal em Chapecó, ali é perto de Chapecó? Não, longe, aqui perto, federal tem a UEL, né? Londrina e Aham. Jacarezinho. E Marília tem também, que é a Tá. CIS por aqui. Dá Uhum. 100 quilômetros, mais ou menos. É, daí tu vai ter que ver qual que é onde que tu quer passar, né? Daí tu vai É. ter que ver isso daí. Tá, beleza. E o que mais? Me fala aí, como que eu posso te ajudar? Então, Léo, eu não sei por onde eu começo a estudar. Aham. Se eu compro um livro, se eu entro numa plataforma, se eu compro algum curso, eu não sei assim qual é o começo ali. O Uhum. que eu estudo para medicina, porque as provas, assim, geralmente é tão aleatória, que eu não sei o que eu estudo, o que eu começo a estudar. Tá, então vamos lá. É que nem eu tava falando antes com a Cris, né? Que é a outra moça que tava Aham, aqui eu também. vi, eu escutei. Aham. Tá. Então o que que eu falei pra ela, né? Eu sempre falo aqui pra vocês. Você precisa aprender como passar em medicina em 60 dias, tá? Que é o tempo que demora mais ou menos pra você fazer ali umas 8 provas, pra você entender o que que a banca vai cobrar, pra você entender aqueles conteúdos, pra você aprender a errar, né? E eu sempre gosto desse conceito, né? De você aprender antes, você aprender a aprender para você conseguir passar em medicina. Então, eu sempre gosto dessa etapa inicial. Porque imagina comigo, Janaína, que você vai ter que estudar para o resto da sua vida, correto? Sim. Então, eu não sei se você vai continuar trabalhando no SAMU, né? Se você quer uma vida mais tranquila, mais calma de consultório quando você virar médica. Mas, sim, você Não, vai ter eu que quero a estudar, urgência e a emergência. né? É, Tu gosta ali eu gosto Enfim. do. Então, assim, Janaína, você vai ter que estudar pro resto da tua vida, né? Por mais que vai trabalhar na emergência, você vai ter que trabalhar, vai ter que aprender os protocolos, né? Então, eu falei do Sim, algoritmo do infarto agudo do miocárdio, é um passo a passo que tu vai sim. seguir ali para manejar o Nossa, paciente.
Aham. Que eu trouxe esse mesmo conceito para dentro do método Atleta da Mente, né? Que é um passo a passo, é um algoritmo que você segue para você ser aprovado em medicina. Que é a mesma coisa na emergência ali, né? Chega o paciente com um infarto agudo do miocárdio, né? Ou com uma parada, você vai seguir o protocolo, Fazer o protocolo. vai seguir o passo a passo. Não é do jeito É, que tu quer, né? É um passo a passo que tu segue ali. sim. Quando você ligam para vocês, tem um paciente com parada, e você vai ter que chegar lá e vai ter que seguir aquele passo a passo, né? Beleza. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo para ti é isso, sabe? É você aprender como passar na medicina. Você ter um passo a passo que seja sustentável para você. Porque, veja Sim. bem, tu trabalha, tu tem filho, né? Tu tem a tua casa para cuidar, enfim. Então, você tem que ter um passo a passo, um protocolo para você que seja sustentável. Não adianta, por exemplo, você ir lá e fazer um cursinho presencial, estudar 8 horas por dia, chegar em casa e ainda ter que fazer questões. Isso aí não existe para ti. E tu quer passar, e é possível. Porque quando eu via esse tipo de caminho, eu pensava, cara, medicina não é para mim, né? Porque é o cara que fica o dia inteiro estudando, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou conseguir passar, né? E aí aquilo me desestimulava, aquilo me deixava para baixo, tá? Então, veja bem, tem que ser uma coisa sustentável para você. A média, assim, é 60 dias para você conseguir entender isso, né? Tem alguns alunos meus que é menos, tem alguns alunos que é mais, mas a média seria geralmente 60 dias. Então, vai pegar mais ou menos 8 semanas, o que você vai fazer? Mas é uma prova toda semana, e aí você vai conhecendo a prova, você vai conhecendo ali, vai vendo os teus erros. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? É você entrar no site da UEL lá, ou da Federal do Paraná, ou não sei se você vai fazer o Enem para abrir mais portas. Enfim, você vai ter que decidir isso, né? Aí você vai pegar e vai baixar as últimas 10 provas que eles aplicaram. Então, os últimos 10 anos. Você vai baixar essas 10 provas, vai imprimir elas e vai começar a fazer elas. Mas sem cobrança, sem ver resultados, sem ver número de acertos, sem ver quantos chamaram no último vestibular, quanto que o cara que acertou. Não. Você vai pegar as provas e vai fazer isso. Faz sentido? Entendi. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Você pegar provas e praticar. Você fazer provas. Eu acho que esse é o primeiro passo para você conhecer a banca, conhecer o que eles cobram mais. Porque imagina que na terceira, na quarta, na quinta prova, você vai começar a ver. Pô, olha, eles cobram mais isso daqui, eles cobram menos isso daqui. Né? Você vai ter aquele sentimento de não saber nada, né? Tu vai pegar uma prova e vai errar quase todas as questões. Aí você vai ter aquele sentimento, aquela angústia, e você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Isso é controle emocional, isso é muito bom. Por isso que eu recomendo para o meu aluno. Por mais que o cara está começando do zero, eu oriento o cara a pegar uma prova. Ele vai pegar uma prova e a partir dessa prova, ele vai trabalhar, ele vai ver, pô, esse conteúdo de biologia aqui é muito difícil para mim. Beleza, deixa em banho-maria. Esse conteúdo de matemática aqui é mais tranquilo. Aí tu faz esse que é mais tranquilo, entendeu? Tu vai evoluir. Então, acho que esse é o primeiro passo, sabe? Você fazer provas. É porque a gente sente aquele sentimento de frustração, né? Nossa, não consegui, errei tudo. A gente fica muito mal. Isso aí. Então, por exemplo, se eu estivesse falando com um aluno meu, a primeira coisa que eu ia perguntar para ele, quantas provas tu já fez? Beleza. Segunda coisa que eu pergunto para ele, quantas redações, quando eu estou dando mentoria, né? A primeira coisa que eu pergunto para ele, quantas provas tu já fez? Aí ele fala, eu fiz 8, fiz 10, fiz 15. Beleza, depois eu pergunto, quantas redações tu já fez? Né? Aí eu pergunto, quantos mapas do erro tu tem? Aí, quantos PBLs tu já fez? Eu vou perguntando isso para ele, para fazer o checklist, para ver se ele está realmente praticando, né? Porque imagina que o cara vai correr uma maratona. E o cara fica vendo vídeo aula, o cara fica lendo livro de como correr. Não existe, o cara tem que ir para a rua correr. Né? Isso é verdade. E a rede social tira isso da gente, né? Em alguns momentos a gente tem aquela, como é que fala? Tira aquele foco, né? Às vezes você está estudando, aparece alguma coisa, você já entra naquilo, você acaba... Eu mesmo tenho muito isso. Então, assim, eu tenho que pegar, imprimir e fazer ali. Porque se for para mim fazer no celular ou no meu notebook, eu acabo tendo tira essa minha atenção, sabe? Uhum. É isso daí que tu tem que ter consciência, sabe? E pegar um papel e anotar, ó, as redes sociais me atrapalham, beleza. Outra coisa também que as redes sociais atrapalham bastante é a questão de método, né? Um fala um método, outro fala outra coisa. Sim, Daqui a nossa. pouco tu vai entrar no YouTube, tu vai ver o cara falando, não, mas prova só faz um mês antes. E tu vê eu falando para fazer prova né, no início. E, tipo assim, aí tu tem que ver quem que tu vai seguir. Mas, por exemplo, eu falo isso, né, que nem eu falei antes pra Cris,
porque é baseado na neurociência. Tem estudos mostrando isso, que você vai aprender mais praticando do que a prática observacional, que é você sentar numa aula e o professor falar. Se eu perguntar para ti os teus conhecimentos lá da emergência que você aprendeu, eu tenho certeza absoluta que não foi na sala de aula, foi na prática. Sim, na prática, com certeza. Todo dia é um caso diferente, é um paciente diferente, é uma causa diferente, é uma experiência diferente. Aí, às vezes, você acerta em um, erra no outro, aí você não erra mais, e assim vai. É assim, eu fiz o APH, né, que é o atendimento pré-hospitalar que a gente fez, socorrista mesmo, são 2 anos, e ali a gente tira uma base né, mas é na raça mesmo que a gente aprende. Isso acontece na medicina também. Os professores falam isso. Ó, eu aprendi com paciente, eu não aprendi lendo livro. Eu tenho o livro do Cecil ali de clínica médica, e tipo assim, tu aprende como? Tu aprende praticando, né? Então, se eu vou aprender praticando, por que eu vou ficar lendo o livro? Óbvio que eu vou para a prática, eu pratico e depois eu vou ter uma dúvida. Pô, será que medicamento que eu vou usar? Sim. Beleza, aí tu vai lá e tira uma dúvida. Aí tu quer saber qual que é o mecanismo de ação desse medicamento. Aí, pum, tu vai lá e descobre isso, né? Então, assim, o livro ele é uma ferramenta para você buscar aquele conhecimento, mas a prática ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, no caso, tu vai fazer provas, a partir dessas provas, você vai ver, né? Você vai aferir o que tu não sabe. Aí tu vai, dar um Google ali. O que é isso? O que é aquilo? Abre um livro, né? Eu recomendo você não comprar livro, tá? Porque na medicina é um pouco diferente, né? Porque na enfermagem eu comprei 15 livros, não usei nenhum. Isso aí. Então, assim, no vestibular é isso daqui de conhecimento, tá? Isso daqui de conhecimento. Na medicina é isso daqui de conhecimento. Então, beleza. Então, isso daqui, tu dá um Google, vai aparecer conhecimentos gerais no vestibular. É isso daqui, ó, de conhecimento. Então, dá um Google, tu já aprende. Tu pega e tu vai criando o teu próprio material de estudo, entendeu? Sim. Tu vai pegando e vai criando, ó. De biologia aprendi isso e tal, entendeu? Química, tu vai aprendendo. Então, acho que esse é o primeiro passo que tu tem que dar, tá? Então, vamos para ficar mais prático, vamos pegar aqui, então. Que nem essa situação mesmo, nessa madrugada mesmo, foi uma coisa que você acabou de falar. Aconteceu uma situação com um paciente e eu não sabia o motivo por causa daquilo, e aí eu fui perguntar por que aconteceu aquilo. Porque um paciente sequelado de AVC, né, fez um edema agudo de pulmão. Daí teve uma crise convulsiva, e aí ele chegou pra gente lá com edema. Aí eu queria entender por que o edema, se ele não tinha nenhuma indicação, né? Tava só hipertenso. Aí eu fui descobrir que era por conta já, né, do AVC. Aí eu fui procurar nos livros. Então, é isso daí. Isso daí se chama o quê? Um estudo ativo. Tu pode ser passivo, né? Ou tu pode ser ativo durante o teu estudo. Isso que tu acabou de mencionar é um estudo ativo, que é o que eu recomendo que o meu aluno faça 100% do tempo. Mas assim, vamos ver aí, ó. Tu vai fazer o Enem ou as do Paraná? Os vestibulares do Paraná? Então, eu queria nunca fiz o Enem. Tá. Eu queria tentar o Enem, porém eu não sei se muda alguma coisa se eu tentar direto. O vestibular direto. Tá. Isso daí tu vai ter que pesquisar, porque eu não sou especialista nessa parte, né? O meu foco aqui é falar em aprendizagem. Aprendizagem acelerada e estratégia para você passar em medicina. Mas depois tu pesquisa isso. Mas assim, vamos supor que eles entram muito pela nota do Enem, né? Isso. Então vamos supor que tu vai casar com o Enem, né? Que nem em relacionamento. Tu escolhe um para casar, né? Então tem como casar com 2. Então tu tem que... até dá, mas não vai dar certo, né? Ou, enfim. Deus me livre, trabalho. Um já dá trabalho, imagina 2. Então vamos lá. Tu escolhe uma prova. Vamos supor que tu escolheu o Enem. Léo, vou escolher o Enem, eu posso botar aqui, posso passar nas federais aqui do Paraná e tal. Beleza, vai escolher o Enem, tá? O Enem ele é uma prova de 2 dias. Então vai ter um domingo 1 e o domingo 2, tá? E você vai fazer uma prova, então, dentro de 2 dias na semana. Então vamos escolher agora 2 dias, 2 turnos da tua semana que tu vai fazer provas. Vamos lá. Primeiro dia do Enem, tu vai fazer em qual dia? Qual dia da semana tu acha que é o melhor dia para tu fazer essa prova? Melhor dia para mim? Segunda, terça, quarta, quinta. Qual dia que tu acha que fica mais fácil para ti?
Para mim, geralmente, fica mais fácil para mim na segunda, Na segunda, de manhã ou de tarde? de manhã. De manhã. De manhã Então, tu tem trabalhando. papel e caneta aí? Tem um papel e caneta aí? Tenho uma caneta. Deixa eu pegar. Como eu levo uma mala, né, pro SAMU, aí eu já levo meu caderno também, que daí nas horas vagas. Pronto. Então bota aí, ó, segunda-feira de manhã, vou fazer uma prova do Enem dia 1. Bota dia 1 do lado. Beleza. Aham. Essa prova, ela vai ter 90 questões mais uma redação. Então, tu vai fazer 45 questões de português, 45 questões de humanas e uma redação, tá? Vai fazer Tá. ela. Bota aí 4 horas, tá? Se tu conseguir Tá. fazer em menos tempo, melhor. Como é que tu vai fazer essa prova? Você vai ler as questões e vai ver as questões que tu não consegue fazer e as que tu, não, que tu consegue fazer, tu pega e faz. As que tu não consegue fazer, tu deixa em branco ali, tá? Tá. Beleza. Agora vamos lá. Qual que é o outro dia da semana que tu vai fazer a segunda prova? Tu já quer fazer na terça, quer fazer na quarta? Quando que tu quer fazer a outra prova? Eu acho que para mim fica bom na terça, que daí já dá uma. Tá. De Não dá manhã ou de muito tarde? espaço. De manhã ou de tarde? De manhã, de manhã. Uhum. De manhã. Então bota aí de manhã, É. vai fazer a prova. Essa daí é mais tranquila. Em 3 horas tu consegue fazer ela. Então, tu vai ter 4 horas para fazer na segunda e 3 horas para fazer na terça, tá? Tá. No dia, ó, olha que legal isso, Janaína. No dia, tu vai ter 5 horas e 30 minutos para fazer essa prova. Só que tu treina em casa com menos tempo. Entendeu? Tá. Uhum. 3 horas. Na do dia 2, tu tem 5 horas para fazer a prova, só que tu treina em casa com 3, porque no dia tu vai ficar Tá. ansiosa, tu vai ficar nervosa, né? O tempo voa, né? Tu sabe muito bem Sim. disso, porque tu trabalha em emergência, tu sabe que ali, né? Eu te 2 dei- minutos já é. Isso aí. Já Tempo rebaixa. é neurônio, né? Tempo é Sim. neurônio. Então, tu tem que ser rápido, né? Então, veja bem. Então, você vai fazer essas 2 provas. Beleza, tá? 2 dias de semana. Aí, tu vai fazer essas provas impressas, tá? Não é digital, é impresso. Tu vai imprimir elas. Tá. Beleza. Aí, depois que tu fizer essas provas, tu vai dividir elas por segmentos. Então, vai ter o segmento de português. Voltei. Tu vai pegar e vai dividir essa prova por segmento. Então, vai ter o segmento de português, vai ter o segmento de humanas, vai ter o segmento de natureza, vai ter o segmento de matemática. Então, são 4 segmentos e a redação, né? Tu vai dividir elas, tá? Vai dividir elas em blocos. Beleza. Aí, o que tu vai fazer depois? Tu vai pegar essa prova, tá? Tu vai pegar essa prova e vai mapear os teus erros. Vai fazer o que eu chamo de mapa do erro. Vai pegar a prova e vai mapear os teus erros. Vai ver lá em português. O que eu errei em português? Ah, errei essa questão aqui que pedia conjunção. Errei essa questão que pedia interpretação. Você vai mapear ali o que tu errou, o que tu acertou, né? Geralmente eu mando os alunos criar nomenclaturas. Então ele vai criar uma nomenclatura. Se era uma questão difícil, se era uma questão mediana, se era uma questão fácil. Ele vai criar uma nomenclatura, tá? Beleza. E depois você vai corrigir essas questões. Você vai pegar essas questões e vai corrigir elas. Entendeu, Janaína? Aham. Tu vai corrigir elas. Vai ver por que tu errou, por que tu acertou, o que a questão cobrava, as alternativas. Você vai fazer o que eu chamo dentro do método teletratamento, uma análise cirúrgica. Você vai analisar de forma cirúrgica cada uma das questões, cada uma das alternativas e por que tu errou e tal. Beleza. Sim. Só com o Google, tu já consegue descobrir por que tu errou, qual que era a alternativa. Porque são questões de conhecimentos gerais, é o básico, é simples, entendeu? Tem questões ali que até a minha mãe, que é empregada doméstica, consegue fazer. São questões simples, são questões de conhecimentos gerais. Tu vai ali por raciocínio lógico, tu vai por conhecimento do teu dia a dia, tu já consegue acertar. E essas são as questões que eu quero que você acerte. Geralmente vai dar 30% da prova. Então, tu pega lá uma prova que nem... Vamos supor que tu fez 100 questões, tá? Vamos supor que ele é 180, mas eu vou botar 100 aqui só para ficar didático. 100 questões. 30% dessas 100 questões são questões fáceis. Então vai ter 30 questões ali que é tranquilo de tu fazer. E é essas questões que eu quero que tu foque agora. Ou seja, 70% da prova tu não vai nem olhar.
Tu entende isso? Entende? Então vai ter várias questões que tu não vai nem olhar nelas. Por quê? O teu foco agora é pegar a base. Então tu vai fazer só as questões fáceis. Tá? E esse conceito se aplica para tudo, que nem na medicina, por exemplo, tu falou ali de crises convulsivas, né? Epilepsia. Tu vai estudar a epilepsia, tu vai estudar o básico, o que é mais prevalente, quais são as crises que são mais prevalentes. Tu não vai pegar aquelas crises lá que são raras, né? Por exemplo, que acontece com crianças na infância e tal. Não, tu vai pegar os conteúdos mais básicos. Por exemplo, enxaqueca, né? Cefaleias. Tu vai pegar aquele conteúdo que é mais prevalente. Não vai pegar cefaleias raras. Tu vai pegar o que é mais prevalente. Por exemplo, migrânia, né? A mais prevalente. Beleza, Sim. estuda a que é o mais prevalente. Qual é o tratamento profilático? Entendeu? Tu não vai com tudo. Tu não vai com ansiedade, não vai com sede ao pote, querer saber tudo. Não. Né? Estuda isso, depois aquilo. Acho que é isso que eu não estava me dando bem. Porque eu ia, assim, querendo saber, nossa, qual já era a medicação, a cura do negócio. E daí não estudava o porquê daquilo, o que ocasionou, onde que foi que começou, sabe? Assim, a raiz do negócio. Então, eu acho que é por isso que eu tinha muitas frustrações, por conta disso mesmo. De querer acertar tudo, já querer saber tudo, fazer tudo. Então, essa paciência é fundamental para o aluno conseguir passar em medicina. E por isso que eu falo 60 dias. Por quê? Nesses 60 dias, você vai aprender isso. Então, vai aprender a aprender, né? Você vai entender, vai fazer a prova, vai conhecer a prova, entendeu? Porque o aluno, ele já quer, meu Deus, eu tenho que saber tudo, meu Deus. Calma, relaxa. Vê o conteúdo básico, né? Tu vai ver que em 30 dias você já vai dominar esses conteúdos mais tranquilos. Então, acho que esse os primeiros passos que você tem que tomar, tá, Janaína? É fazer isso, sabe? Ver os conteúdos básicos, fazer a prova. E daí imagina aqui comigo, ó, nesse exemplo que eu dei das 100 questões. Então, de 100 questões, tu vai fazer só 30. As outras 70 questões tu não vai fazer. Só 30? Ai, meu Deus. Entendeu? Vontade de fazer tudo, né? E aí semana que vem, tu já consegue fazer um pouquinho mais, porque agora tu já aprendeu aqueles conteúdos que tu errou, tu não vai errar mais. Tu entende? Aí, daqui 3 semanas, tu começa a errar menos, tu já começa a pegar, pô, esse conteúdo é um pouquinho, eu já domino ele, entendeu? E aí, pô, esse conteúdo já envolve cálculo, já envolve 2 fórmulas e tal, é um conteúdo mais difícil, vou deixar ele em banho-maria, vou deixar ele de lado, né? Mais pra frente eu volto nele, entendeu? Aí você vai ter que ter uma organização, vai dividir as provas e tal, né? Eu até oriento os alunos a dividir por cores, né? Por exemplo, eu divido por cores. Então, eu faço assim, ó, eu tenho uma pasta, né? Eu tenho uma pasta, e daí nessa pasta tem as matérias. Por exemplo, aqui, ó, tem neuro. Aí, neuro, eu uso essa cor verde, tá? Aí, por exemplo, nefro, eu uso essa cor aqui, ó, né? Dermato, eu uso uma cor mais azul, entendeu? Então, cada matéria vai ter uma cor. Aí você vai organizando de forma produtiva, né? Não adianta também você deixar tudo desorganizado. Você organiza ali o teu material de forma organizada por provas, né? E aí, por exemplo, tu vai mapear a prova, né? Tu vai fazer tipo um mapa mental ali dos conteúdos que você errou e você deixa na frente dessa prova. Você bota na frente. Aí, em vez de você ficar folheando a prova ali, as 100 questões, você já sabe a questão 130, o que é, a questão 90, que ela cobrou, é a questão de biologia que cobrava sobre organelas celulares. Aí tu já mapeia aquele conteúdo, entendeu? E aí fica fácil, você estuda menos, você consegue aprender mais. Aí, por exemplo, tu tá num plantão lá na SAMU e não tem nenhum paciente, não tem nada, você abre a tua pastinha ali, pô, vou fazer aqui umas questões de matemática. Entendeu? Matemática pesa. Nossa. Tem bastante dificuldade com matemática. Então, acho que esse é o primeiro passo que tu tem que tomar, tá? Só para te dar um direcionamento. Tem mais coisas que a gente deveria falar e tal, mas acho que já deu para tu ter um norte assim, né? Sim, nossa, já deu uma luz, assim, sabe? Eu tava totalmente perdida no escuro, assim. Então, o sonho é tão grande, assim, sabe? De ser a primeira médica da família, porque na minha família não tem, como a gente veio de uma família super simples, né? E sem condições. Então, assim, a gente acaba desistindo. E as pessoas também acabam não acreditando, pai, mãe, família, né? Ah, não, isso aí não dá pra você. E daí a gente vai só... Daí eu falei, não, agora eu coloquei na minha cabeça, pedi pra Deus e é isso e vamos pra frente. Só que eu preciso fazer a minha parte, né? Que é estudar, correr atrás pra
vinha o restante das coisas. E E como eu parabéns. tô no meio, né, cara, quando eu tô no meio desse pessoal, então assim, lá eu tenho uns médicos muito bacanas que me ajudam bastante. Sempre eu tô pedindo orientação, sabe? Eles estão ali junto, então eles são muito parceiros. E aí foi aonde que eles, não, você tem que lutar, você tem que conseguir, né? Você é muito boa aqui pra gente, então assim, a gente confia em você. Então, porque assim, o apoio da família é muito importante. E no momento eu não estou tendo, porque eles acham assim, é impossível, você vai ter que mudar de cidade, você tem filho e tal, né? Uhum. Então, eles acabam matando um pouquinho, sabe? Mas tudo vai dar certo. E tu sabe que depois dá um Google nisso, tá? Tem algumas faculdades federais que, para as mulheres que passam em medicina e que têm filhos, você recebe tipo um auxílio, entendeu? Tipo, Ah, por exemplo, sim, quando tu passa na federal, você recebe um auxílio, né? Para tu se manter, para entendi. pagar comida, para pagar transporte, né? Você consegue receber esse auxílio. E quando você é mãe, você consegue receber mais auxílio ainda, ou seja, tu vai receber para fazer medicina, entendeu? Depois dá um Google e pesquisa. Quem está aqui assistindo e é mãe também, pesquisa sobre isso, tá? Então veja bem, Entendi. a gente fala muito mal do Brasil, disso e daquilo, né? Mas tem muitas coisas boas, sabe? Tem muitas coisas legais, assim, pra galera que quer fazer federal. Por exemplo, meu irmão, quando ele passou em medicina, na federal, ele recebeu tudo. Ele recebeu casa, ele recebeu tudo. Então, acho que é uma questão bem interessante, tá, Janaína? Aham, De você pesquisar sobre isso e tu mostrar para tua família que quando você passar em medicina, você vai receber para fazer medicina. Então, isso pode ser uma coisa bem entendi. interessante, né? Isso aí Porque eles não sabiam, na verdade, nem eu também. tá. Então dá uma pesquisada depois, tá? E Tá. assim, parabéns, né, por você estar indo atrás do seu sonho. Eu acho que isso é muito legal, né? E é muito Uhum. legal nós fazer esse conteúdo aqui, porque depois ele fica salvo e as pessoas que vão assistir vão, de certa forma, aprender alguma coisa, pegar uma sacada, pegar um ensinamento e ver que também é possível para elas, né? Sim, Então, é muito legal você ter coragem de ir atrás do seu sonho, né? Então, meus parabéns. Vou estar torcendo obrigada. para que você consiga passar em medicina, né? E Uhum. espero ter te ajudado de alguma forma, né? Óbvio que não dá para Sim, falar tudo com aqui porque é certeza. pouco Nossa, tempo, eu né? tava desesperada. Eu preciso falar com o Léo, misericórdia, me ajuda, me dá uma luz. Porque, nossa, a gente tem uma direção de uma pessoa assim, super inteligente, que tem uma história super legal, né? Então, assim, é tudo pra gente, né? A gente se sente mais incentivada ainda, né? E é uma direção, assim, muito, muito maravilhosa. Tem só que agradecer a você por a gente estar conversando, por você me dar essa luz e, e dizer que eu não vou desistir. Isso aí, desistir não é uma opção, né? A gente sempre fala É, com os alunos lá da família TM que desistir, eu uso essa pulseira aqui, desistir não é uma opção, né? Eu vou tirar ela quando eu tiver 100 alunos do Método Atleta da Mente aprovados. Então, acho que é isso, né? Você nunca desistir, você ir atrás do seu sonho, você focar, né? Você se dedicar. E hum, como tantas coisas boas aconteceram na minha vida, né? Hoje eu consigo fazer medicina de graça, eu tenho vários alunos aprovados em medicina. Então, é uma forma, né, Janaína, de eu poder ajudar as pessoas. Vim aqui 60 minutinhos do meu dia, né? Às vezes é difícil, às vezes eu não consigo, mas eu sempre tento 60 minutos do meu dia vir aqui e ensinar tudo que eu sei para ajudar a galera a conseguir passar em medicina. E não esqueça de participar da jornada, né? Vai ter a jornada, vai ser um conteúdo bem legal, vai ser um resumo do Método Atleta da Mente, né? Que vai acontecer do dia aham. 4 ao dia 10 de outubro. Então, recomendo se inscrever. Tem um link aqui na minha bio, vai ser bem legal. Ah, eu vou se inscrever sim. Pode deixar. Não vou Então perder tá, nada. Janaína. Até Tá mais. bom? Tchau, tchau. Obrigada, viu, Léo? Valeu. Tchau.